convidado de estarmos aqui juntos para poder continuar caminhando e buscando cada vez mais angariar informações para que nós possamos atingir o objetivo que é ter o nome lá no Diário Oficial. Antes de começar a gravação, eu estava falando sobre o Felipe. Felipe, esse início de aula é dedicado a você. Você tem que analisar se o copo está meio cheio ou meio vazio. Você concorreu com centenas de milhares de pessoas, ficou na 32ª colocação, ainda está reclamando, meu filho? Pense, quantos você não superou, quantos não ficaram atrás de você? É claro que não tinham tantas vagas assim, mas faz parte. A gente só conta as vitórias. E eu aqui, quantas vezes não fui derrotado? Não é verdade? Mas a gente só costuma dizer, passei em 5 concursos, passei em 10 concursos. Concurso público, meu filho, não é sinônimo de inteligência, é sinônimo de superação, de dedicação. Ok? Continue firme aí que sua hora vai chegar. Você já tem até um cargo público, você está querendo o outro por soberba, viu? Mas vamos voltar ao que interessa. Isso aí é para você, viu, Filipão? Juliano vai disponibilizar essa aula no YouTube e você vai ter a oportunidade de ouvir esse conselho do velho Ayrton. Pronto. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre processo penal. E eu não gosto de seguir a sequência ambiental. Não gosto de seguir, mas por uma questão didática eu achei melhor a gente começar por princípios. Eu sei que alguns de vocês já viram essa matéria, mas nosso método é ver e rever para lembrar. Ver, rever para lembrar. Você só vai memorizar, só vai fixar se você efetivamente revisar. Você não é essa sumidade toda para poder ter contato com uma coisa a primeira vez, nunca mais revisitar aquele conteúdo e ele fixar na sua memória. Se você não rever, não revisitar, não revisar, você vai esquecer. Lembra da curva de esquecimento? Pronto. Então, por isso, nós vamos começar com princípios do processo penal. Beleza? Então, escreva aí princípios do processo penal. Não tem apagador, promete tem. Já ia dizer que não tem apagador, mas tem. Hoje, inclusive, a gente está com uma participação especial aí de Lua. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui para que vocês vejam que inteligência e beleza podem estar presentes em uma única pessoa. Hein? Então, princípios do processo penal. Está aí dando bobeira aí, viu, menino? Solteira. Não tem homem aqui no extremo sul, é? Não é possível. Porque se eu tivesse condições, com certeza eu me habilitaria. Podemos? Princípios. Então, vamos começar. Veja bem, vocês sabem que eu não gosto de muito floreado. Nesse negócio de ficar falando coisas que não vai cair na prova. Mas, didaticamente, é preciso que você trabalhe o conceito dos princípios. Então, você não vai cair essa questão, que é um princípio, mas se você vai estudar o princípio, é preciso que você saiba o que você está estudando, não é verdade? Para você não ficar estudando algo que não tem, assim, concretude, porque senão você fica, por que eu vou ter que estudar isso? E aí, Juliano, se você estivesse fazendo prova oral do concurso, porque o sonho é seu, você o projeto do tamanho que quiser, e aí o examinador dissesse, doutor Juliano, para que nós possamos começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor dissesse o que é um princípio. Como é que você verbalizaria, respira, como é que você diria? E aí? Primeira coisa que eu tenho que pensar, se eu estou trabalhando com princípio, eu, no seu lugar, diria assim, independente do conceito adotado pela doutrina, é fácil entender que princípio são normas que servem de lastro, que baseiam, que servem de fundamento para qualquer disciplina que se esteja trabalhando, que se esteja estudando. Não é? Não é verdade? Então, se a gente vai estudar princípios do processo penal, a gente vai estudar, na verdade, normas que servem de fundamento, de lastro, que a partir delas outros conceitos são construídos em matéria de processo penal. Beleza? Então vamos só colocar essa introdução no caderno e aí a gente cai naquilo que
que efetivamente são cobrados na prova, que são os princípios em espécie. Então escreva aí. Vamos lá, vamos só para a gente traduzir. Escreva assim. Podemos? Podemos. Então escreva assim, por princípios, podemos, por princípios, vírgula, podemos. Eu disse que eu não posso passar essa cadeira aqui, ó, por isso que esse meu diretor de imagem é Caxias. Por princípios, podemos entender que são normas que servem de fundamentos, normas que servem de fundamentos para nortear aquilo que se pretende estudar ou fundamentar. Beleza? Tem um doutrinador, eu vou colocar isso aí a título de história do conhecimento, chamado de Robert Alexy. Não vai cair na prova de vocês, mas como vocês vão fazer prova pela FGV, esse Robert Alexy, ele fala que princípios são mandamentos de otimização. O Felipe está aqui me enchendo o saco aqui. Deixa o bichinho quieto aí. Então, você ouve essa expressão, princípios são mandamentos de otimização. Aí você fica, que diabo é isso? Mandamentos de otimização. Por isso que eu gosto da língua portuguesa, porque quando você vai olhar o que é otimizar algo, otimizar é maximizar, beleza? É potencializar. Então, quando esse Robert Alexy fala que os princípios são mandamentos de otimização, ele está querendo dizer que a partir daquele princípio você potencializa, você estimula que todo o ordenamento jurídico, já que a gente está tratando de processo penal, passe a tratar determinadas matérias com base naquele princípio. Então, por isso que ele fala isso, esse Robert Alexy. Não vai cair, mas coloca a título de observação. Coloca assim na observação. Eu vou escrever o nome dele, que ele é assim, ó. Alexy com Y no final. Coloque assim, para o doutrinador Robert com T, só com T tudo, né? Robert Alexy, fala o doutrinador Robert Alexy, aí é um conceito mais doutrinário, hein? Vírgula. Princípios são mandamentos de otimização. Princípios são mandamentos de otimização. Princípios são mandamentos de otimização. Vamos ver, né? Olha. Princípios são mandamentos de otimização. Vírgula. Que irradiam comandos que determinam como outras normas. Boa noite. Não, fique à vontade. Que irradiam com outras normas que serão produzidas.
serão produzidas. Irradiam como outras normas serão produzidas. Olha como ele está certo, ó. Olha como ele está certo. Você escreveu aí, ó. Eu vou resumir só o que está no caderno aí. Eu espero que eu gosto de caderno, né? Quando eu comecei a dar aula, eu só sabia falar o que estava no caderno. Eu ia dar aula e ficava olhando os meus cadernos lá. Se o aluno perguntasse alguma coisa que estava fora daquele caderno, meu Deus do céu. Então, até que com o tempo eu passava a dizer assim: olha, eu não sou obrigado a saber tudo, viu? Então, se porventura você fizer uma pergunta e eu não conseguir responder, no próximo encontro a gente. Porque eu só sabia o que estava no caderno, eu só vai no caderno. E aí eu sempre digo que você só está autorizado a errar o que não está no caderno, porque o que tiver no caderno que você errar, já sabe. Então, comigo vai tomar uma bronca, hein? Então vamos lá. Olha como ele está certo, ó. Ele fala assim, com a Alexi, princípios são, ó, normas que servem de otimização para que outras normas sejam criadas. Quando você olha para o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, que está até sendo banalizado, né? Da dignidade da pessoa humana. Inclusive eu vinha dirigindo aqui para cá e estava meia hora sem poder flatar dentro do carro. Aí quando eu parei o carro, eu falei, isso ofende a dignidade da pessoa humana. Ainda bem que o banheiro estava próximo. Então perceba, ó, quando você olha para o princípio da dignidade da pessoa humana, por que é que tem uma lei que proíbe a prática da tortura? Porque torturar ofende a dignidade da pessoa humana. Então quando você olha para o princípio, olha como ele é um fundamento de otimização. A partir dele, o legislador fala assim, tortura ofende a dignidade da pessoa humana. Então vamos criar uma norma que proíbe a prática da tortura. É ele otimizando e determinando como outras normas serão criadas. Ok? Mas isso, como eu disse, provavelmente não vai cair na prova de vocês. Mas se você, o sonho é seu, você projeta o sonho do jeito que você quiser. Vai que você vai fazer uma outra prova que tem uma questão muito mais trabalhosa, muito mais rebuscada, inclusive para escrever, né? Pronto. Agora vamos entrar nos princípios em espécie. Abre um tópico e coloque aí, ó. Princípios em espécie. Princípios em espécie. Beleza? Vamos providenciar um pincel melhor aí para poder ver se aparece pelo menos o título da matéria no vídeo aí, para não ficar só na voz, no cuspe. Aqui não é nem cuspe giz, é só cuspe, porque não tem giz nem pincel, é só cuspe. Vamos lá? Princípios em espécie. Pronto, o primeiro princípio que a gente vai trabalhar é o princípio do juízo natural. Escreva aí. Princípio do juízo natural. É o primeiro que a gente vai estudar. Deixa eu ver aqui se o Felipe já se acalmou. E aí, sabadão? A gente está com esse projeto aí de pegar aí no sábado e trabalhar só questões, né? Só depende de vocês aí. Já que não temos. Beleza? Então vai estudar esse. Vamos se manifestar. Show de bola? Sabadão, Tá mais calmo aqui. Aí é que de manhã, se verá por aí. Não, se eu vier pela manhã já era. Não, tem que ser assim uma aula que a gente fica umas 3 horas e depois ele pode espairecer um pouquinho, né? Pode, não é cair na esbórnia. E a igreja não pode estar assistindo essa aula aí depois. Ela sabe que agora eu sou um corpo novo, eu não faço mais isso, né? Volta ao que interessa. Princípio do juízo natural. Prega atenção, depois a gente escreve. Já escreveu o juízo natural? Isso não cai, isso despenca, isso cai mais porque o Vasco está sendo uma divisão, hein? Olha aqui, ó. Se você chegar na Constituição Federal, eu gosto sempre de fazer link com outras disciplinas, porque as questões elas são interdisciplinares, ela pode cobrar processo penal e fazer um link com o constitucional. Se você abrir a Constituição agora, no artigo 5º, inciso 53, vai estar escrito assim, ó, ninguém será processado, julgado e sentenciado, senão pela autoridade judiciária competente. Inciso 53 do artigo 5º. Ninguém será processado, julgado e sentenciado, senão pela autoridade judiciária competente. Então, se em uma prova de concurso a banca te pergunta
candidato, qual é o fundamento constitucional do princípio do juiz natural? Você tem que lembrar do artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado, certo? Julgado e sentenciado, senão por uma autoridade judiciária competente. Aí você, por isso que eu digo, acertar questões tem muito a ver com interpretação textual. O que tem isso a ver com juiz natural? Naturalmente, só haverá juiz ou tribunal se tiver previsão em lei, se ele for competente para processar, julgar e sentenciar. Por isso que o fundamento constitucional é esse, do juiz natural. Ninguém será processado, julgado e sentenciado, senão ou não pela autoridade judiciária competente. Beleza? Esse é o fundamento. É claro que a gente não vai ficar só nisso. Então, eu vou repetir para ela só o princípio, viu? Então, esse princípio do processo penal. Depois que você copiar o tema, eu te digo qual é o tópico. Então, repetindo para quem já estava presente, se te perguntam, faça sempre assim, quando você for estudar, e aí eu falo, e não tenho medo de ser criticado. No dia que a galera perceber que o estudo reverso resolve o problema deles, só vai estudar por aula, por videoaula, por cursinho preparatório, aquele que for preguiçoso. Porque perceba, quando você olha, você vai olhar as questões de concurso, você vai ver que as questões de concurso elas fazem justamente isso. Elas pegam links com outros temas e uma questão clássica é essa, qual é a assinala alternativa que traz o fundamento constitucional do princípio do juiz natural. Se você não sabe que na Constituição diz que ninguém será sentenciado, processado, julgado e sentenciado, senão pela autoridade judiciária competente, você está perdido, você não vai conseguir gabaritar a questão. Beleza? É claro que você, se estiver começando, você precisa de alguém com mais experiência para poder fazer com que você enxergue além do que está escrito ali. Mas quando você tiver um pouco mais tempo de estrada, você, a partir das questões, você transforma aquilo em conteúdo. Então, princípio do processo penal, o tópico que a gente está estudando é princípios em espécie. Princípios do processo penal, princípios em espécie. O primeiro que nós dissemos foi o quê? Princípio do juiz natural. Então, se alguém te pergunta qual o fundamento, você vai dizer, de acordo com o texto constitucional, artigo 5º, inciso 53, ninguém será processado, julgado ou sentenciado, senão pela autoridade judiciária competente. É claro que a gente vai dar uma verticalizada, porque a banca é FGV, e aí a gente precisa estar preparado para o pior, beleza? Mas vamos começar por aí. Podemos? Princípio do juiz natural, não é o primeiro? Então coloca assim, coloca assim. Tem como fundamento constitucional, tem como fundamento constitucional, tem como fundamento constitucional, tem como fundamento constitucional o que está previsto no artigo 5º, saúde, em inglês é God bless you, né? Aí conhece. Artigo 5º, inciso 53. Artigo 5º, inciso 53. Salvo engano é assim, era em 3 pauzinhos. A gente vai fazer direito para fugir de matemática, né? Então, tem como fundamento o que está previsto, não é assim? Foi o que eu falei? Foi assim que eu falei? No artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 53 em algarismo romano, está ali. Artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Beleza? Show de bola? Vírgula. Que nos ensina que ninguém será processado nem sentenciado
ninguém será processado. Está muito rápido? Que nos ensina que ninguém será processado nem sentenciado. Ninguém será processado nem sentenciado. Ninguém será processado nem sentenciado. Senão, esse senão é junto, né? Sim. Senão pela autoridade competente. Beleza? Senão pela autoridade competente. Senão pela autoridade competente. Show de bola? Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Beleza? Pronto. Agora olha para o tio. Esse mesmo artigo 5º, aí a Constituição, ela reforça ela mesma, para deixar mais claro ainda que não há juiz, ou que não há, que tem que haver respeito a esse princípio do juiz natural, ou seja, o ordenamento jurídico. Eu estou falando isso em apertada síntese de um português mais simples para você entender. O ordenamento já traz um juiz que naturalmente foi escolhido, recebeu competência para julgar determinados casos. E aí a Constituição, além disto que você escreveu aí no inciso 53, no inciso 37, esse negócio de ficar gravando é ruim por isso, porque você perde a espontaneidade. No inciso 37, quando você perde a espontaneidade, de vez em quando dá uns lapsos de memória. No artigo 5º, inciso 37, diz assim, ó, preste atenção, miséria, que isso vai cair na sua prova. Não haverá juiz nem tribunal de exceção. Não haverá juiz nem tribunal de exceção. Vou repetir. Não haverá juiz nem tribunal de exceção. Aí você lê isso uma vez, você lê isso 2, 3 vezes. Não haverá juiz nem tribunal de exceção. Artigo 5º, inciso 37. Não haverá juiz nem tribunal de exceção. Aí você fala, que zorro é isso? O que é juiz ou tribunal de exceção? Não tendo um juiz competente, você cria um tribunal ou um juiz para julgar determinados casos. Você acabou de escrever que ninguém será sentenciado nem condenado, senão pela autoridade competente. Pronto. Significando dizer o quê? Que quando tem um crime, para aquele crime já tem um juiz ou um tribunal. Vou dar um exemplo. Crimes dolosos contra a vida. Pronto. Beleza? Está vendo? É gatilho mental. Se você olha para um crime doloso contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio ou à automutilação, desses 4, você tem que, na sua mente, como concurseira ou concurseiro, tem que dizer: o juiz natural para julgar essa merda é o Tribunal do Júri. Pronto. Aí aconteceu aqui na cidade um homicídio assim, que causou comoção, revolta na sociedade. Pronto. Aí alguém pode dizer assim: não, nós vamos agora ter que criar uma estrutura diferente para julgar esse caso? Não. Por quê? Porque naturalmente já há um juiz. Quem é o juiz? Tribunal do Júri. Juízo, para ser mais técnico. Beleza? Tribunal do Júri. Beleza? Pronto. Aí vem a Constituição no artigo 5º, inciso 37, e diz: não haverá juiz nem tribunal de exceção. Na história, só para contextualizar, porque nós estamos evoluindo agora, estamos aí no YouTube, na história, quem está estudando há mais tempo já sabe. Nuremberg. Fala aqui tem um doutrinador aqui na sala, aqui, viu? Um não, vários, né? Mas tem um que quer se sobressair. Aí quer falar bonito, fala Nuremberg. Quer colocar até acento aí na palavra. Tribunal de Nuremberg. O que é o Tribunal de Nuremberg? Quem está na história há mais tempo já sabe que nós tivemos na história da humanidade um período muito triste, que foi o período do nazismo, né? Ainda tem uns idiotas aí que dizem que não houve o Holocausto, né? Não é verdade?
Pronto. Então, nesse período nebuloso da história, quando os acusados desse período nazista foram ser julgados, se criou um tribunal específico para julgá-los, Tribunal de Nuremberg. Então imagina, de novo, o sonho é seu, você o projeta do tamanho que quiser. Você está fazendo uma prova oral, aí um dos membros da banca te pergunta, candidato, fale sobre o princípio do juízo natural. Aí eu assisti a aula daquele negão sacana, e aí eu lembro que ele falou do artigo 5º, não é? No inciso 53 e no inciso 37. No 53 diz: ninguém será processado ou sentenciado ou condenado senão por autoridade competente. E no 37 diz: não haverá juízo nem tribunal de exceção. Aí você começa a falar: excelência, o juízo natural tem relação com 2 incisos do texto constitucional, no artigo 5º, inciso 53 e inciso 37. Ninguém será processado nem condenado senão por autoridade competente, e nem haverá juízo do tribunal de exceção. Aí o examinador: muito bem, candidato, mas você seria capaz de, na história, citar um exemplo de uma situação que excepcionou essa situação que você acaba de falar? Aí o que você tem que dizer? Tribunal de Nuremberg, tribunal criado especificamente para julgar os acusados pela prática de crimes contra a humanidade durante o nazismo, durante o Holocausto. Perceberam? Então eu espero que vocês estejam entendendo. Na estrutura do Poder Judiciário já existiam tribunais, mas eles acharam que aqueles crimes eram tão graves, que era preciso criar um tribunal específico, e criou o Tribunal de Nuremberg. É a exceção. Então, se alguém pratica um crime, você falou que a escola estava só para gente, mas esqueceu de perguntar a rua, né? Então, quando alguém pratica um crime, praticou um crime, já tem um tribunal lá, ou um juiz específico para julgar. Não vai se criar um juiz especificamente para aquilo. Percebeu? Dúvida? Então, vamos acrescentar. O primeiro fundamento constitucional foi o artigo 5º, inciso 53. Aí você vai colocar um parágrafo que vai dizer bem assim: além disto, vamos lá, galera. Além disto, o texto constitucional também traz. Além disto, o texto constitucional também traz outra previsão que reforça este princípio. Vírgula. Que reforça este princípio, vírgula. Quando, está muito rápido? Chegou em quando? Chegou? Quando, no artigo 5º, vírgula, inciso 37, é 37? É? 37 ou 38? Hein? Cadê você? 37 ou 38? É 37. Artigo 5º, inciso 37, diz que galera, vocês escreveram assim? Artigo 5º, inciso 37? Escreveram? Põe mais um pauzinho. Artigo 5º, inciso 38. Quando o artigo 5º, inciso 38, só se você escreveu assim por extenso, aí vai ficar complicado, né? Risco 7 quanto a 8, né? Quando esse artigo 5º, inciso 38, diz que não haverá juiz,
não haverá juiz, não haverá juiz, não haverá juiz, nem tribunal de, não haverá juiz, nem tribunal de exceção. Exceção você já sabe, né? Não escreve com 2 S, né? É com C cedilha. XCE, pelo amor de Deus, hein? Temos que orar, jejumar, por quem escreve exceção com 2 S, hein? XCE, C cedilha. Beleza? Não haverá juiz nem tribunal exceção. Então, de novo, Juliano, sua miséria, o examinador vai te perguntar: assinar a alternativa que traz o fundamento constitucional do juiz natural. Na sua mente tem que vir as 2 informações. Ninguém será processado nem sentenciado, senão por autoridade competente. Tem que ter um juiz competente para isso. Beleza? E artigo 5º, inciso 38. Não haverá juiz nem tribunal de exceção. Por que é tribunal de exceção? Porque excepcionalmente se criou essa bosta para poder julgar os crimes ocorridos durante o nazismo. Beleza? Essa bosta é entre aspas, né? Entenderam? Só entendeu? Vamos lá. Olha pro tio. Olha pro tio. Imagina que vamos verticalizar, vamos brincar, vamos nos colocar na condição de examinador. Imagina que você está fazendo prova e aí a banca diz o seguinte: com relação ao princípio do juiz natural que norteia o processo penal, assinale a alternativa correta. Aí tem uma alternativa que diz assim: nos crimes comuns praticados pelo presidente da República durante o exercício do mandato e que tenham relação com esse mandato, quem é o juiz natural? Está vendo? Vou repetir. O presidente da República praticou crime comum durante o mandato, e esse crime tem relação com o mandato. Quem é o juiz natural para julgar e processar o presidente da República? Senado. Aí, tá vendo? Não está gravando, porque se não estivesse gravando, você ia ver o que eu ia dizer. Se é crime comum, é o STF. Está vendo como ele pode te perguntar? Quem é o juiz ou o tribunal competente para julgar o presidente da República por crimes comuns praticados durante o mandato e que tem relação com o mandato do Supremo Tribunal Federal? Aí você tira, aí você aprendeu isso, aí o examinador sabe que tem um idiota como eu explicando isso para você, aí ele tira crime comum e coloca crime de responsabilidade. Se agora for um crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República, quem é competente para poder processar e julgar? Agora sim a resposta é Senado Federal. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Crime comum, STF. E você tem que lembrar que o Senado, fazendo um link com o direito constitucional, tem que primeiro ver se a Câmara deu o famoso juízo de admissibilidade, para que o presidente seja processado e julgado pelo Senado Federal por crime de responsabilidade. A Câmara, por 2/3 dos 517 deputados, tem que permitir, tem que autorizar. Lembram de Michel Temer, professor do direito constitucional? Minhas continências aí com o professor Michel Temer. Ele, lembra? Joelio Batista, os irmãos gravaram Joelio Batista. Tem que manter isso mesmo. Tá? Eu não sei se aconteceu, mas disseram que eles estavam dando uma mesada para determinada pessoa, para que essa pessoa não delatasse determinadas situações que ocorreram naquele período. E aí os irmãos, com a audiência, os 2 irmãos, Joel e Batista, dono da JBS, beleza? Disseram: olha, nós estamos fazendo isso, e ele falou: tem que manter. Pronto.
crime de responsabilidade praticado durante o exercício do mandato. A Câmara tinha que autorizar por 2/3, a Câmara não autorizou, ele não foi processado. Beleza? Dúvida? Sigamos. A senhora está entendendo? Vou dar mais um exemplozinho, só por ficar com consciência. Nós postamos uma questão lá no grupo, a cidade alternativa, que de maneira correta aponta crime cuja competência é do Tribunal do Júri. Aí tem alguém aqui na sala que ficou em dúvida entre as alternativas B e D. O que é que tinha na alternativa B? Latrocínio, crime de latrocínio. Pois é, por que não é Tribunal do Júri? Porque o juiz natural é o juiz da vara-crime, que é crime contra o patrimônio. Pois é, mas se você acompanhou o grupo, você viu que teve alguém que ficou em dúvida lá. Pois é, uma dúvida dessa aí é dúvida, não é? Que a gente tem que puxar a orelha do sujeito. Latrocínio, apesar de ser roubo qualificado pelo resultado de morte, apesar da ocorrência da morte, não é crime contra a vida. Então, quem é o juiz competente? Não é o Tribunal do Júri, porque não teve crime contra a vida, teve crime contra o patrimônio. Está vendo a importância de estudar o princípio do juiz natural? O senhor está entendendo? O único que está na cabeça do cara. Muito bem. Só mais uma para a gente evoluir. Só mais um exemplo. Havia no Código Penal a previsão de uma causa de aumento de pena, se agente público, policial militar, como esse negão que vos fala, certo? Cometesse o crime de invasão do domicílio. A casa é vazia e inviolável, nela só podendo penetrar sem a permissão do morador, naquelas hipóteses previstas no texto constitucional, em caso de flagrante, em caso de desastre, para prestar socorro ou durante o dia, mediante ordem judicial. Não é flagrante, não é para prestar socorro, não tem desastre, tem que ter ordem judicial, aí o PM, entra. Havia uma previsão que era casamento de pena. Agora é abuso de autoridade. É um crime autônomo. Beleza? Abuso de autoridade. Pronto. Se é praticado por um militar de serviço, é crime militar ou é crime comum? Por quê? É abuso de autoridade. Por que é crime militar? Você está certo? Porque houve uma alteração no Código Penal Militar e o Código Penal Militar agora admite que, ainda que a conduta seja prevista em uma lei extravagante como a lei de abuso de autoridade, quem é competente é a justiça militar, não é a justiça comum. E antes dessa alteração era a justiça comum. O militar ficaria lá sendo julgado por um juiz civil. Agora é crime militar. Viu? Este que vos fala aqui, antes da mudança da legislação, já teve o desprazer de responder por abuso de autoridade na justiça comum. Se fosse depois da mudança, seria a justiça militar. Beleza? Só para você ter ideia de como é que funciona a coisa. Estão entendendo? Vou dar mais um último exemplo para a gente evoluir, porque esse princípio do juízo natural, ele é super mega caidor. Um último exemplo para que você não tenha dúvida. Você sabe, e não vamos polemizar nem politizar a coisa, que a lei 11.343 de 2006, que lei é essa? 11.343 de 2006, lei de drogas, muito bem, perfeito. Tem dois artigos famosos. O artigo 28 trata da posse ou porte de drogas para consumo e o artigo 33 do tráfico, propriamente dito. Beleza? Ó, 28, posse ou porte. Inclusive, tem essa decisão do Supremo, né? Polêmica,
passou a ser ilícito administrativo a posse ou porte de drogas para consumo pessoal, e aí ficou definido até 40 gramas, não é assim? Deixou de ser crime e agora vai ser ilícito administrativo, beleza? Pronto. Vamos voltar para o cenário antes da decisão. Se você encontra policial militar, ou policial penal, ou policial civil, policial rodoviário federal, policial federal, você encontra alguém, vamos para um cenário antes dessa decisão, portando drogas para consumo pessoal. Antes da decisão, o porte de drogas, está no artigo 28, era crime. Era crime ou não era? Pronto. Você encontrou o sujeito e, pelas circunstâncias, deduziu-se que aquilo era para consumo pessoal. Quem era o juiz natural para processar e julgar o sujeito que está portando drogas para consumo? Quem era o juiz natural? Está vendo? Como precisa saber? Como a prova pode brincar, o examinador pode brincar e colocar você numa situação difícil? Ninguém será processado e julgado senão pela autoridade competente. Quem é o competente? Quem é o juiz natural? É esse? Quem era, né? Porque mudou, né? Quem era para processar e julgar o usuário, o que estava portando para consumir? Lei 9.099 de 95. Lei 9.099 de 95. O usuário era processado e julgado no juizado especial criminal. Está vendo? Por quê? Porque o policial queria alguém. Não, porque a legislação dizia, o juiz natural, para processar e julgar, quem for pego com porte ou com droga para consumo pessoal é 9.099,95 de crime. Estão entendendo? Agora, se o cara é traficante, vara crime. Entendeu a diferença? Entendeu mesmo? Pronto. O que é que você precisa saber mais sobre esse juiz natural para a gente evoluir? Eu perdi, não. Nós ganhamos um tempo bom explicando, porque eu insisto, você tem que aprender a estudar. Você pegou assim e falou assim, princípio do juiz natural. Não haverá juiz no tribunal de exceção. Ninguém será processado, julgado ou condenado, senão pela autoridade competente. Bom, já sei tudo. Aí o examinador muda a forma de perguntar. Posse ou porte de droga antes da decisão do Supremo Tribunal. Quem era o juiz natural? Eu disse, só sei que no artigo 37, inciso 5º, inciso 17 diz isso. No artigo 5º, inciso 53 diz mais aquilo. Pronto. Está vendo como tem que verticalizar? Certo? Pronto. Vamos verticalizar mais ainda. Vamos, só mais um detalhezinho sobre isso aí. Olha aqui, ó. Imagina que aqui na cidade só tenha uma vara crime. Beleza? Vamos. Imagina que numa cidade qualquer só tem uma vara crime. Só tem uma vara crime, só. Aí essa vara crime tem 15 mil processos. 15 mil processos criminais. É humanamente impossível que um juiz possa, ele sozinho, com sua equipe, processar e julgar esses fatos. Beleza? Aí, depois de muito contato com a cúpula do tribunal, resolveu-se criar uma segunda vara. Aí tem primeira vara crime e segunda vara. Você acha que essa segunda vara ela vai começar zerada sem nenhum processo? Não. Os processos que estavam aqui, parte deles vão migrar para a segunda vara. Aí o que o cara vai dizer? O que o sujeito vai dizer? Ele vai dizer assim, não haverá juiz em tribunal de exceção. Quando comete-se um crime, já tem que ter uma vara específica para processar e julgar aquele criminoso. Agora criaram uma vara diferente, uma segunda vara, e meu processo vai ser julgado por um juiz que não existia à época do fato. Isso aí fere o princípio do juiz natural. Se eu for condenado por esse juiz, eu vou recorrer e o processo tem que ser declarado nulo. Eu estou falando isso, não é da minha cabeça, viu, misérias? É questão de prova. Se a banca lhe disser assim, a criação de uma nova vara
para julgar crimes que estavam sendo processados e julgados em vara diferente, não ofende o princípio de juiz natural. Por quê? Porque a vara tem competência para poder processar e julgar fatos daquela natureza. O que não se pode é, tendo um fato, por exemplo, vou pegar o mesmo fato da posse ou porte. E aí, sabe qual é a minha irritação? A minha irritação é assim: se você não estiver entendendo, você tem que ter a humildade para dizer assim: olha, o que você está falando aí, eu não estou conseguindo absorver. Aquele que está estudando o princípio do juízo natural. Pronto. Se você era pego com droga para consumo pessoal, por isso que quando eu comandava o presídio, eu ficava encantado. Tem vários presos que estão lá, que se fizer prova para concurso, passa. E muita gente que se diz boa, que está aqui fora, não passa. Porque perceba, quando você ia conversar com o preso, ele sabia dos direitos dele, ele sabia tipificar o crime que a ele foi imputado, sabia que determinados fatos que a ele foram imputados não estavam previstos naquele tipo penal, sabia tudo. E muita gente que está aqui fora, né, extremamente tirada da área intelectual, talvez não saiba metade do que um cara que está lá recluso saiba. Eu não estou aqui enaltecendo o sujeito que está lá. Mas eu estou relatando que não tem. Seu trabalho é ser concurseiro. E você não sabia que quem tinha o porte ou posto de droga para consumo era julgado pelo jeitinho. Né? Então veja como o sujeito lá tem mérito. Né? Então, de novo, se você não estiver entendendo, tenha humildade para dizer, não estou entendendo. Dá um outro exemplo aí. Então, de novo, novamente. Se o sujeito foi pego com droga para consumo pessoal, antes da decisão do Supremo, ele era julgado aonde? No GCRIM. Imagina que era alguém muito influente. Aí, alguém poderia dizer, não, esse cara não pode ir para o GCRIM, porque lá no GCRIM tem medidas despenalizadoras, ele não vai ficar preso, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vamos criar um tribunal específico para processar e julgá-lo? Não pode, porque fere o juiz natural. Agora entenda. Imagina que só tinha um juizado especial criminal. Aí na cidade criou-se um outro juizado especial criminal. Esse fato aqui pode sair desse aqui e ir para o outro? Pode, porque esse outro tribunal também tem competência para tratar da mesma matéria. O que é que eu estou querendo dizer para você? Na prova de concurso, quando tem esse tal juiz natural, é outra coisa. Olha, não adianta você querer que eu venha aqui só para dizer assim, juiz natural, ninguém será processado e julgado senão pela autoridade competente. Juiz natural, não haverá juiz do tribunal de exceção, porque qualquer idiota sabe disso. Eu tenho que verticalizar, eu tenho que trazer outras informações para você, certo? Porque eu me comprometo em fazer com que você tenha no seu caderno informações suficientes para que você possa enfrentar esse examinador. Aí pronto, se chegar na prova, a questão vai ser assim: a criação de uma nova vara para julgar determinados fatos que estavam sendo processados e julgados por vara anterior, fere o princípio do juízo natural. Você vai dizer o quê? PM. Né? Pode dizer não. Por quê? Porque a nova vara também tem competência para julgar aquele mesmo fato. Estão entendendo? Então, por favor, coloque aí a observação. Era uma viagem quando eu comandava aquela guarda, aquela guarda do presídio. Viagem, porque tem coisa que a gente não pode falar porque está sendo gravado, né? A estrutura do sistema prisional brasileiro é uma figura. É uma figura. Quantas horas o cara tem break de banho de sol? Quantas horas? 2 horas. Pois é, o banho de sol é o dia todo. Vai você restringir, viu? Para você ver o que vai acontecer. Dia todo. Viu? O cara sai para tomar café, vai para o pátio. Pronto. Almoça, volta para o pátio. Se ele quiser, se ele cansar de ficar no pátio, aí ele entra na sala para tirar um cochilo, beleza? Vamos lá. Ontem teve o jogo do Flamengo, ontem teve o jogo do Flamengo e Atlético. Com certeza você deve ter ficado, muita maioria de jovens deve ter ficado mais de 90 minutos vendo
jogadores correm atrás de uma bola enquanto deveriam estar estudando, não é? Deveriam estar estudando. Vamos lá, volta ao que interessa. Então, colocou observação? Colocou OBS, escreva assim, ó, por favor, escreva assim, ó, lembrar que a criação de uma nova vara criminal, para assumir processos, que estavam em vara criminal já existente, para assumir processos que estavam em vara criminal já existente, não ofende o princípio do juiz natural. Não ofende o princípio do juiz natural. Beleza? Não ofende o princípio do juiz natural. Pessoal, entendeu? Olha que questão escrota de prova. Por isso que eu amo estudar. A gente não deve estudar porque quer ser isso, quer ser aquilo. A gente tem que estudar pelo prazer de ver que o conhecimento tira a vida dos olhos da pessoa. Olha aqui contigo. O infanticídio, ó, a gente falou, presta atenção no tio, ó, por favor, ó. A gente falou que o homicídio, o aborto, o infanticídio, o auxílio, induzimento, instigação ao suicídio ou à autolesão são crimes dolosos contra a vida, não é? Sim. E quem é o juiz natural? O Tribunal do Júri. Imagina, como é o nome da senhora? Clêmia. Imagina que Clêmia estava grávida e pariu. Beleza? E Clêmia, sob a influência do estado puerperal, quer matar o seu próprio filho. Matar a mãe, o seu próprio filho, durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, infanticídio. Ela quer matar o seu próprio filho, só que era o primeiro filho, foi cesariana, ela estava ainda se recuperando. Aí ela chega para você, Juliano, e fala: Juliano, você foi visitá-la. Juliano, eu quero matar meu filho. Perceba que o infanticídio é crime doloso contra a vida. Quem é o juiz natural? Tribunal do Júri. Juliano, eu quero matar meu próprio filho. Você ajuda, Juliano, demorou. Onde é que está o neonato? Que ele é todo intelectualizado, né? Ele vai falar onde é que está o recém-nascido, vai dizer onde é que está o neonato, onde é que está o rebento. Ela fala naquela melhoria da droga e da anestesia, naquele aniversário. Juliano vai lá, pega a criancinha, beleza? E já vem abrindo as perninhas assim da criancinha para poder abrir a criancinha ao meio. E aí segura numa parte e fala: ele é tão frágilzinho que basta que você puxe que a gente abre-o em banda. E aí você puxa e abre a criança e a mata. Infanticídio para você e para ele, porque se ele for responder por infanticídio, vai para o Tribunal do Júri também. Ou infanticídio para você e homicídio para ele, e ele iria provar a crime. Percebeu a diferença na prova de concurso? Quem é o juiz natural para julgar ambos? É o Tribunal do Júri, então,
Porque está escrito assim: matar a mãe e o seu próprio filho durante ou logo após o parto. Juliano é mãe. Esse menino vai passar no concurso. É essa a saída. O estado puerperal é uma circunstância pessoal que se transmite ao coautor, porque o Código Penal diz: não se comunicam as circunstâncias pessoais do agente, salvo se forem elementares, elementos do crime. E lá no crime está escrito: matar a mãe e o seu próprio filho sob a influência do estado puerperal. O estado puerperal não é uma condição pessoal dela? É, não é? Sim. Como regra, não passa para outra pessoa. Só passa se tiver escrito no tipo penal. E não está escrito no tipo penal? Tá, não tá, tá. Matar a mãe e o seu próprio filho sob a influência do estado puerperal. Juliano não é mãe, apesar de estar barrigudo, não é mãe, mas vai responder por infanticídio. Por isso que tem um colega meu que pergunta: Tom, direito é justiça? Pode estar equivocado. Direito não é justiça. Porque perceba, ele é mãe? Não. Quem é mãe é você. Quem é que está sob o estado puerperal? É você. É você que recebe, deveria receber os benefícios da lei. Mas como está escrito lá no Código Penal, não se comunicam as condições pessoais, vírgula, exceto se forem elementos do crime. E estado puerperal é um elemento do crime. Vai se comunicar. Se comunicar, ser sem luz, energúmeno, é passar de um para outro. Vai passar dela para você o estado puerperal. E aí você vai ser beneficiado. Vai responder por infanticídio, com pena menor. Olha, você pegou, rasgou o menino ao meio também. Percebeu o que é juízo natural? Olha a importância de aprender o que é juízo natural. Pronto. Só mais um detalhe. Isso que eu dei de exemplo aí, da mudança da vara crime, foi usada, viu? Me perdoem aí os que gostam dele, foi usado por Paulo Maluf. Paulo Maluf estava sendo acusado de corrupção. E ele estava sendo processado e julgado por uma vara crime. Aí criou-se uma vara especializada para delitos do colarinho branco. O crime dele saiu daqui e foi para essa vara. O que é que o advogado falou? Opa! Fere o princípio do juiz natural. Meu cliente foi condenado por um juiz que não é natural, por um juiz que não era competente. Aí chegou lá em cima os velhinhos do Conorde. Os velhinhos do STF falaram: negativo. Isso não ofende o juiz natural, a criação de uma nova vara. Beleza? Show de bola?